curso do Saber Direito desta semana é sobre direito empresarial e aborda a introdução às franquias de empresas, conceitos e aspectos legais, a relação entre franqueador e franqueado e os contratos nessa modalidade de negócio. As aulas são com o professor Tiago Jabur Carneiro. Olá, amigo do Saber Direito, eu sou o Tiago Jabur Carneiro, professor de Direito Empresarial, doutor em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. E nós estamos aqui na nossa última aula do curso sobre franquia para falarmos sobre este tema de grande relevância. Tema este que foi tratado nesta obra que se chama Franquia, Análise Econômica e Jurídica à luz do novo diploma legal. E qual é esse novo diploma legal? É a Lei 13.966 de 2019. É a lei, como nós vimos na aula anterior, é a lei que repaginou a lei anterior, a Lei 8.955 de 94. Então é a lei que hoje alberga e que direciona, prescreve normas em relação ao contrato de franquia, na relação existente entre franqueador e franqueado. Vamos fazer uma rápida recapitulação do nosso curso, apenas para não perdermos o fio da meada. Na primeira aula, nós tivemos a oportunidade de analisar a origem da franquia, em 1850, com Isaac Singer, venda de máquina de costura, licenciamento de marca, credenciamento de agentes e assim por diante. Vimos também a evolução histórica da legislação até chegarmos aos dias atuais. Vimos que a franquia, o sistema de franquia eclodiu, efervesceu no Brasil em 1990, principalmente com franquias de serviço, redes de hotelaria, redes de fast food, comércio, cosmético, perfume e assim por diante. E aí então chegamos na lei que foi sancionada em 2019 e que entrou em vigor em 27 de março de 2020, que é a Lei 13.966 de 2019. Após, nós tivemos a oportunidade de analisar as 3 gerações de franquia. São elas a primeira geração de franquia, franquia de licença de marca. A segunda geração, mais complexa, franquia de marca e de produto. E a terceira geração, que é a geração atual, contemplada pela atual lei, é a franquia de negócio formatado. Esta é a geração albergada pela legislação atual. É a geração que prevê que a franquia é um sistema, vocês devem se recordar, é um sistema através do qual o franqueador autoriza ou licencia o uso de marca ou outros objetos de propriedade intelectual associada à distribuição de produtos ou serviços contra uma remuneração, contra um pagamento de uma remuneração pelo franqueado. E aí, falando de remuneração, tivemos a oportunidade de analisar quais são os tipos de remuneração que existem no contrato de franquia. Temos remuneração fixa, onde o franqueado paga um valor fixo mensalmente ao franqueador, e temos também a remuneração variável, que é a mais comum, e que o franqueado paga um percentual de seu faturamento mensal ao franqueador. Usamos como exemplo uma franquia que ofere mensalmente, que tem como receita bruta mensal R$100 mil, e que 5% desse valor é destinado pelo franqueado ou franqueador a título de royalties, a título de remuneração. Além da remuneração, tivemos a oportunidade de analisar as taxas fixas, principalmente, que são pagas pelo franqueado ao franqueador, que são elas: taxa de adesão, taxa de publicidade, taxa de seguro, taxa de aluguel de equipamentos e outras taxas previstas em contrato. E aí é importante deixar muito claro, até para aqueles que pretendem se tornar franqueados, que as taxas previstas na circular de oferta de franquia não guardam relação com os investimentos corriqueiros, com os custos corriqueiros feitos pelo franqueado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a taxa paga pelo franqueado ou franqueador, taxa de adesão, seguro,
equipamento e assim por diante. A outra coisa é o custo variável que o franqueado terá para suportar a sua unidade franqueada. Quais são esses custos? Por exemplo, pagamento de funcionários, pagamento de impostos, contratação de prestação de serviços, reforma do imóvel, aluguel do imóvel e assim por diante. Então, nós temos 3 elementos a título de valores aí. Nós temos o primeiro, que é a remuneração, que são os royalties, pagamento, que é a remuneração, que consiste no pagamento de um percentual sobre o faturamento, do franqueado ao franqueador, como contraprestação à utilização daquela marca, daquela prestação de serviço e assim por diante. Nós temos as taxas, que são fixas, aluguel, taxa de publicidade e assim por diante. E nós temos os custos, são custos variáveis que o franqueado tem ao adotar uma unidade franqueada. Ainda tivemos a oportunidade de analisar o princípio que rege a circular de oferta de franquia. Vocês devem se recordar que o princípio maior que norteia aquele primeiro documento, que é a circular de oferta de franquia, é o princípio da boa-fé objetiva. Segundo este princípio, o franqueador deve agir com lealdade, com transparência, tem o dever de informação, deve prestar as informações de forma concisa, objetiva, clara para o franqueado, de modo que o franqueado, antes de ingressar no sistema de franquia, leia aquela circular de oferta de franquia e tenha total condição de entender tudo aquilo que está sendo colocado naquele documento. E aí, nós tivemos a oportunidade de apreciar a eventual quebra da boa-fé objetiva, que ocorre em 3 momentos, que ocorre em situação pré-contratual, que ocorre em situação contratual e que pode ocorrer no momento pós-contratual. A quebra da boa-fé objetiva em momento pré-contratual acontece especialmente quando o franqueador omite informações ou presta informações equivocadas ao franqueado na circular de oferta de franquia. Então, peguemos como exemplo um franqueador que declara ser titular de uma marca X naquele documento preparatório, naquela circular de oferta de franquia. Então, ele declara que ele é titular da marca. O franqueado, ao ler aquela circular de oferta de franquia, ele toma a seguinte decisão: ora, essa marca é importante, é uma marca muito importante. Se eu aderir a este sistema, se eu ingressar nessa rede de franquia, eu posso ter muito sucesso, porque é uma marca conhecida no mercado. Só que depois, o franqueado toma conhecimento que aquela informação prestada pelo franqueador era uma informação inverídica. Na realidade, o franqueador não era titular daquela marca. O franqueador só tinha ingressado com o pedido de registro. E nós vimos aqui, ao longo do curso, que o sistema marcário é um sistema atributivo de direito. Ou seja, o sujeito ele só é titular de uma marca depois que ele ingressar no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o processo para registrar aquela marca. Só depois deste período que o processo administrativo correu no INPI e que foi deferido, é que o sujeito pode se declarar titular da marca. Antes disso, ele não pode se declarar titular da marca. E neste caso que eu acabei de citar, neste exemplo, que o franqueador se diz titular da marca, ele está prestando uma informação equivocada ao franqueado. Ele está emitindo uma informação não condizente com a realidade. E que, por isso, o contrato de franquia pode ser anulado. Por quê? Porque o franqueador incorreu na quebra da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva esta, prevista no artigo 422 do Código Civil e prevista agora de forma tácita nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 13.966 de 2019. E aí vem a questão, qual é o momento que o franqueado pode se insurgir contra o franqueador, alegando um vício, um defeito na circular de oferta de franquia? Nós tivemos a oportunidade de analisar que os tribunais têm se inclinado a decidir no seguinte sentido: se o franqueado tomou conhecimento de que havia algum vício, algum defeito, alguma informação que não foi prestada na circular de oferta de franquia, ou que alguma informação era equivocada, logo quando ele assinou o contrato de franquia, portanto, ele não poderá se insurgir contra o franqueador depois de passado o prazo razoável de tempo. Ele não poderá fazê-lo.
porque aqui nós estamos diante da tese da convalidação tácita de contrato de franquia anulável. E aí nos remetemos aos artigos 173, combinado com o artigo 179 do Código Civil. Portanto, é importante deixar claro que não é porque o franqueador omitiu ou prestou alguma informação equivocada na circular de oferta de franquia que ele terá que obrigatoriamente indenizar o franqueado. Não. Se o franqueado teve conhecimento deste vício logo quando assinou o contrato de franquia, então ele teve conhecimento e naquele momento ele poderia se insurgir, mas ele não se insurgiu. E se ele não se insurgiu, ele não poderá fazê-lo depois de determinado tempo. O artigo 179, nesse sentido, ele fala num prazo de 2 anos, que depois de 2 anos que o franqueado, ou que aquela parte que seria o franqueado, teve conhecimento do vício do negócio jurídico, se ele não fez no prazo de 2 anos, ele não poderá fazê-lo depois. É o que chamamos, é a nossa tese da convalidação tácita de contrato anulável. E aí nós vimos que essa tese, ela pode ser mitigada. É uma tese que pode ser abrandada, flexibilizada, suavizada. E quando acontece esse abrandamento? Ele acontece quando o franqueado só teve conhecimento de que houve um vício ou uma falta de informação na circular de oferta de franquia depois de um dado período de tempo. Por exemplo, o franqueado só teve conhecimento de que o franqueador não era titular de uma determinada marca depois de 2 anos. E a partir daí que ele pode se insurgir contra o franqueador. Ou o franqueado só teve conhecimento que o franqueador deixou de informar uma relação ou alguns ex-franqueados depois de algum tempo, quando um desses ex-franqueados procurou o atual candidato ou o atual franqueado e disse a ele, olha, eu era ex-franqueado daquela cadeia, só que o franqueador omitiu essa informação de você, era uma obrigação obrigatória, mandatória, deveria ter sido prestada e não foi prestada. Ou seja, nós estamos diante de um caso, claro, de que o franqueado só teve conhecimento dessa falta de informação em momento posterior à subscrição do contrato de franquia. E nesses casos, há uma mitigação da tese da convalidação tácita do contrato anulável. Assim, nós passamos agora a falar sobre os itens obrigatórios da circular de oferta de franquia, falaremos também um pouco sobre o pré-contrato de franquia e, por fim, falaremos sobre o contrato de franquia. Nós tivemos a oportunidade de analisar em nossa segunda aula que a franquia corresponde a um sistema. Sistema, ele corresponde a um conjunto de normas que, concatenadas, buscam atingir um fim comum. Quando falamos em sistema de franquia empresarial, nós estamos falando na conjugação de normas legais, que são aquelas normas esculpidas na Lei 12.966/2019, Lei de Franquia. Nós falamos das normas operacionais, que são aquelas normas impostas pelo franqueador ao franqueado, ou seja, como o franqueado deverá seguir, como o franqueado deverá conduzir o seu negócio administrativamente, operacionalmente, sistematicamente, como o franqueado deverá treinar os seus funcionários, colaboradores, etc., como o franqueado deverá dispor daqueles produtos naquela determinada unidade franqueada e assim por diante. Então é um sistema, é um conjunto de normas legais, operacionais e sistemáticas, as quais, concatenadas, têm um fim comum. Qual que é esse fim comum? Manter o negócio padronizado, esse é o fim maior da franquia, disseminar o negócio de forma orgânica e padronizada territorialmente, e por fim, obviamente, o franqueado alcançar o lucro pretendido. Bom, considerando que a franquia é um sistema, e sistema nos remete a um conjunto de normas legais e operacionais, vamos ver quais são essas normas, quais são os documentos que devem compor a franquia. Basicamente, são 3 documentos que a lei prevê. Primeiro, circular de oferta de franquia, que nós já vimos na aula anterior. Segundo, pré-contrato de franquia. E terceiro, o contrato de franquia propriamente dito. A circular de oferta de franquia é um documento preliminar, é não vinculativo, é informativo.
deve ser apresentada, é uma cartilha que deve ser apresentada pelo franqueador ao franqueado, para que o franqueado tenha conhecimento acerca da rede de franquia, para que ele tome conhecimento de tudo aquilo que ele poderá se deparar se ele ingressar naquela rede. Esta é a circular de oferta de franquia. E quando é que essa circular deve ser entregue pelo franqueador ao franqueado? Nós vimos no nosso quiz na aula passada. Ele deve ser entregue, esse documento deve ser entregue no prazo de 10 dias de antecedência da subscrição do contrato de franquia. E, professor, esse documento ele é vinculativo, ele é obrigatório, como é que é? Não, esse documento ele não é vinculativo, ele é apenas informativo, mas ele é obrigatório para o franqueador entregar para o franqueado. O franqueador tem o dever de entregar esse documento para o franqueado, porque se não fizer, o contrato de franquia poderá ser rescindido, poderá ser encerrado lá na frente e terá como consequência a devolução de todos os valores adiantados pelo franqueado ao franqueador, de modo que a relação jurídica se restabeleça. Então, se o franqueado eventualmente tiver pago ao franqueador remuneração, taxas de adesão, de royalties, etc., esses valores deverão ser devolvidos pelo franqueador ao franqueado em razão da falta de entrega de circular de oferta de franquia. E os nossos tribunais estão recheados de decisões nesse sentido. Decisões no sentido de que, se o franqueador não oferecer a circular de oferta de franquia dentro do prazo dos 10 dias, ou se não oferecer, ou se oferecer com informações equivocadas, com informações inverídicas, com informações que não condizem com a realidade, o contrato poderá ser rescindido e o franqueado terá todos os valores que adiantou ao franqueador restituídos. Além da circular de oferta de franquia, nós temos o pré-contrato de franquia. O pré-contrato de franquia, ele é um documento optativo. Ele não é vinculativo. Ele é um documento que ele é facultativo. O que é o pré-contrato de franquia? Ora, o franqueador deve apresentar a circular de oferta de franquia ao franqueado. Então, o franqueador deverá prever na circular de oferta de franquia todos os itens, os 23 itens previstos no artigo 2º e incisos da Lei 13.966 de 2019. O franqueador tem o dever de prever todas essas informações. E se ele não o fizer? Se não o fizer, ele incorrerá na quebra da boa-fé objetiva e o contrato poderá ser rescindido. Falemos um pouco de alguns itens obrigatórios que devem estar previstos na circular de oferta de franquia. São 23 itens, é um rol muito extenso. Vamos falar dos principais. Primeiro item que deve estar previsto na circular de oferta de franquia: o perfil do franqueador. Então, o franqueador deverá prever o histórico dele. Quais são as empresas das quais ele participa? Qual é o faturamento que ele possui? Quando que ele iniciou a rede de franquia? Se ele possui ações contra ele? Qual é o CNPJ dele? E assim por diante. Além disso, o franqueador deverá informar a sua qualificação. Onde estão as sedes? Onde está a sede? Onde estão as filiais? E assim por diante. Também deverá informar, como terceiro item, os balanços e demonstrações financeiras dos últimos 2 exercícios. E o que é isso? O franqueador deverá prestar a seguinte informação ao franqueado. Deverá entregar os balanços. O que são balanços? Os balanços, eles representam o patrimônio da unidade franqueadora, da franqueadora, ao longo dos últimos 24 meses, os últimos 2 exercícios. E além dos balanços, as demonstrações financeiras, ou seja, um retrato da situação financeira do franqueador. E qual é a razão do franqueador ter que fornecer essa informação para o franqueado? Ora, o franqueado tem que ter conhecimento se o franqueador é uma empresa idônea, se é uma empresa que está indo bem. E como é que, através de qual documento que o franqueado terá essa informação? Através do balanço, porque é no balanço que o franqueado analisará o ativo e o passivo da franqueadora e chegará a uma conclusão se essa franqueadora tem um patrimônio líquido positivo. Patrimônio líquido que nada mais é do que o resultado do ativo menos o passivo. Ou seja, ativo é tudo aquilo que o franqueador tem,
são os imóveis, os créditos e assim por diante. Passivos são todas as dívidas que o franqueador tem. Se o patrimônio líquido, que é o resultado da diferença entre o ativo e o passivo, for positivo, bom, o franqueador ele representa uma empresa idônea. Por isso que é de fundamental importância que o franqueador apresente os balanços e as demonstrações financeiras ao franqueado dos últimos 2 exercícios. E aí vem um questionamento muito interessante. Existem franquias que são abertas quando a empresa só tem 1 ano de vida. E aí vem a pergunta, mas professor, a empresa só tem 1 ano de vida. Ela só tem 1 exercício. Como que o franqueador vai apresentar os balanços e as demonstrações dos últimos 2 exercícios, geralmente dos 2 últimos anos? Como ela fará isso se ela só tem 1 ano de vida? Ora, nesse caso, por óbvio, não terá como. Como a empresa só tem 1 ano de vida, ela apresentará apenas o último balanço e a última demonstração financeira. Só que há um grande problema aí, porque geralmente empresas que só têm 1 ano de vida e decidem abrir uma rede de franquia, decidem constituir uma franquia, são empresas ainda embrionárias. São empresas que ainda não experimentaram muito sucesso. São empresas ainda que não estão consolidadas no mercado, que não têm uma marca consolidada no mercado. Por isso é um risco muito grande para o franqueado ingressar numa rede de franquia de um franqueador que tem apenas 1 ano de vida. É um risco considerável. Além disso, nós temos as ações judiciais que o franqueador deverá informar ao franqueado. Assim, o franqueador deverá informar ao franqueado todas as ações judiciais que foram ingressadas contra ele, franqueador, ou que ele, franqueador, ingressou contra terceiros. E aí, a lei acabou falhando no seguinte sentido. Eu falei no decorrer do curso que a nova lei aventou sobre a possibilidade das partes inserirem no contrato uma cláusula arbitral, em que, se houvesse qualquer problema na relação jurídica entre franqueador e franqueado, as partes poderiam facilmente recorrer ao tribunal arbitral, um tribunal extrajudicial, mais célere, mais caro, mas mais célere. Então essa é uma possibilidade colocada pela nova lei, que não existia na lei anterior. Só que neste ponto o legislador acabou pecando porque ele não previu esta possibilidade, não previu este dever de informação que o franqueador deveria prestar ao franqueado. Ora, se é possível que as partes insiram cláusula arbitral no contrato, por que o legislador não previu também que as partes, que o franqueador deveria fornecer ao franqueado toda a relação de ações judiciais e procedimentos arbitrais? Ele só mencionou ações judiciais e acabou deixando uma brecha para sabermos se o franqueador também deverá fornecer ou não procedimentos arbitrais nos quais ele, franqueador, esteja envolvido. Nesse sentido, nós devemos aguardar a jurisprudência para saber se ela completará essa lacuna, preencherá essa lacuna e retificará, corrigirá esta falha ou omissão do legislador. Além disso, nós temos a descrição da franquia. O franqueador deve descrever a franquia na circular de oferta de franquia, deverá descrever ao franqueado, deverá prever como é que será aquela franquia, o que ele espera do franqueado. E aí nós entramos também no perfil do franqueado. O franqueador deverá colocar logo na circular de oferta de franquia, documento não vinculativo, o que ele espera do franqueado. Então eu, franqueador, por exemplo, eu espero que o meu franqueado tenha curso superior, tenha mestrado, tenha doutorado, eu espero que ele tenha uma atividade, que ele seja proativo, que ele tenha experiência no comércio e assim por diante. Todas essas características e atributos devem estar constando na circular de oferta de franquia. Também vimos que na circular de oferta de franquia, o franqueador deverá informar a relação dos ex-franqueados. Então, toda aquela relação de ex-franqueados deve ser informada ao candidato a franqueado. E por que isso? Para que o franqueado ou candidato se consulte, entre em contato com os ex-franqueados para saber a razão pela qual esses ex-franqueados não continuaram naquela rede. E é por isso que o legislador previu muito claramente que o franqueador tem a obrigação, tem o dever de prever, de fornecer a relação dos ex-franqueados dos últimos 24 meses.
E aí houve uma grande inovação na lei, porque a lei anterior falava dos ex-franqueados que haviam se desligado nos últimos 12 meses. E a atual lei, não. Ela falou dos últimos 24 meses. Além disso, na circular de oferta de franquia, deve constar a obrigação do franqueado. Quais serão as obrigações do franqueado perante o franqueador? Algumas delas: remuneração. Segundo, cumprir com aquilo que foi determinado pelo franqueador. E aí nós podemos falar, e é importantíssimo, sobre a aquisição de matéria-prima ou insumo, seja do franqueador ou seja de fornecedores homologados e indicados pelo franqueador ou franqueado. E aí nós dizemos que, inclusive, existem inúmeros casos judiciais dizendo que aquele franqueado que não adquiriu insumo, matéria-prima ou produto do fornecedor indicado por ele, franqueador, estará incorrendo em quebra de cláusula contratual. Não estará cumprindo com a sua obrigação contratual. E a consequência disso será possivelmente a rescisão do contrato de franquia, com a consequente aplicação de indenização e multa ao franqueado. Portanto, essa obrigação do franqueado deve estar muito clara na circular de oferta de franquia. Além disso, deve estar previsto na circular de oferta de franquia tudo aquilo que o franqueador irá fornecer ao franqueado. E quando nós falamos em tudo aquilo que o franqueador deverá fornecer ao franqueado, nós estamos falando em autorização de uso de marca, nós estamos falando em autorização para produzir ou distribuir bens ou serviços em determinada região, nós estamos falando em sistemas operacionais, métodos administrativos, o treinamento dos funcionários e colaboradores do franqueado, treinamento este que é realizado pelo franqueador e não pelo franqueado, e assim por diante. E aí uma pergunta muito comum é, esse pacote de negócios, ele é um direito do franqueador ou é um dever do franqueador? É um dever do franqueador, essa é a resposta. O franqueador tem a obrigação, tem o dever de fornecer todo esse pacote de negócio, todos esses elementos que estão inseridos nesse pacote de negócio para o franqueado. Se ele não o fizer, ele também incorrerá em quebra de cláusula contratual, o contrato poderá ser rescindido e depois anulado. Inclusive, houve um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre um curso educacional, ensino à distância, EAD, em que o franqueador autorizou que franqueados divulgassem aulas produzidas pelo franqueador. Só que essas aulas eram muito ruins. As qualidades das gravações eram ruins. Tinha interferência, a aula não era completa, tinha vício naquele produto. E por isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o franqueador quebrou a cláusula contratual referente ao dever de prestar assistência. Nesse caso, o franqueador não prestou assistência ao franqueado. Ele deveria ter pego aquelas aulas e melhorado, editado, reformulado e assim por diante. Mas ele não fez, ele deixou de fazer. Tendo incorrido neste vício, tendo quebrado essa cláusula contratual, o contrato foi rescindido e o juiz determinou que todas as verbas, aqueles valores que foram adiantados pelo franqueado ao franqueador, fossem restituídas ao franqueado. Essas são apenas algumas cláusulas que devem constar na circular de oferta de franquia. Existem, como eu disse a vocês, 23 incisos obrigatórios. Todos esses incisos estão inseridos no artigo 2º da Lei 13.966 de 2019. Por isso eu recomendo que consultem este artigo para ver quais são os itens obrigatórios. São 23, é um rol extenso. Rol este que foi ampliado pelo artigo 2º e incisos da nova lei. Faremos um pouco agora do pré-contrato de franquia. O que é o pré-contrato de franquia? O pré-contrato de franquia, ele é um documento assinado depois da circular de oferta de franquia e antes do contrato de franquia. Neste documento, eu diria que as partes vão se conhecer, as partes vão namorar para ver se vão casar. E se elas se entenderem
se os documentos trocados entre elas, então elas assinarão o contrato de franquia. Então, por exemplo, o franqueador, depois de assinado o pré-contrato de franquia, dará um curso para o franqueado. O franqueado, tendo este curso, poderá saber se ele terá o perfil para ingressar nessa franquia ou não. Então, muitas vezes, o franqueado participa de um curso, depois de assinado o pré-contrato de franquia, e entende que ele não tem o perfil daquela franquia. Depois que ele conhece o negócio a fundo, ele entende que não tem o perfil para entrar naquela rede de franquia. Então, basta o pré-contrato de franquia. Ele não precisa assinar o contrato de franquia. Agora, o contrário pode ocorrer também, inclusive é o mais comum, é quando o franqueado assina um pré-contrato de franquia, as partes trocam documentos, as partes se conhecem, o franqueado conhece bem o sistema, a rede de franquia, participa de curso, entende que tem o perfil para entrar naquela rede, e aí as partes assinam o contrato de franquia propriamente dito. E o contrato de franquia, terceiro documento essencial do sistema empresarial de franquia, ele consiste naquelas cláusulas que vão estabelecer a relação jurídica entre franqueador e franqueado. Geralmente são cláusulas que são replicadas da circular de oferta de franquia. Então todos os itens, ou a maioria deles, que estavam previstos na circular de oferta de franquia, devem ser replicados no contrato de franquia. E quais são as cláusulas principais que devem constar do contrato de franquia? Vamos a algumas delas. Naturalmente, um contrato, ele é baseado no princípio da livre autonomia da vontade, artigo 421 do Código Civil. Então, as partes podem livremente estipular as cláusulas contratuais, só que devem seguir aquilo que foi estipulado na circular de oferta de franquia. Então, se há uma obrigação prevista na circular de oferta de franquia, esta mesma obrigação obrigatoriamente deverá estar prevista no contrato de franquia. Por exemplo, o franqueador não pode colocar no contrato, na circular de oferta de franquia, que o franqueado terá que adquirir um determinado produto de um fornecedor A e depois no contrato de franquia colocar que o franqueado tem a obrigação de adquirir este mesmo produto do fornecedor B. Ora, a obrigação é a mesma. O franqueado ele só aderiu àquela rede porque ele queria adquirir aquele produto do fornecedor A. Então não pode ser modificado. E aí nós entramos também na questão da boa-fé objetiva. Portanto, o contrato de franquia, ele basicamente, ele replica itens obrigatórios que devem constar da circular de oferta de franquia. Guardem essa mensagem porque é muito importante. Vejamos aí algumas cláusulas importantes que devem ser mencionadas no contrato de franquia. Primeiro, as partes, naturalmente. Quem são as partes? Franqueador e franqueado. Nós vimos nas nossas primeira e segunda aulas que o franqueado ele pode assinar o contrato, pessoa física, mas ele deverá indicar uma pessoa jurídica para ingressar no contrato de franquia. Então ele pode subscrever o contrato de franquia, mas depois de um certo tempo ele deverá indicar uma pessoa jurídica. Até porque, como nós vimos nas nossas primeiras aulas, quem pode adotar o sistema de franquia são empresa privada, empresa estatal ou entidade sem fim lucrativo. Então, a primeira cláusula do contrato de franquia são as partes. Depois das partes, é interessante que as partes façam um preâmbulo, façam as considerações. E nessas considerações, e aí uma recomendação que eu sempre faço a clientes, é que se preveja lá que o franqueado recebeu dentro do período legal a circular de oferta de franquia. Fazendo isso, o franqueador não terá problema lá na frente, no sentido de que ele não forneceu aquela circular para o franqueado dentro do prazo legal. Então, logo no considerando, o franqueador deverá prever que o franqueado recebeu a circular de oferta de franquia dentro do prazo legal. Feitas essas considerações, vamos às cláusulas principais. Então, nós temos, primeira cláusula, objeto do contrato de franquia. Qual é o objeto do contrato de franquia? Nós cansamos de falar aqui. Licença de uso de marca, autorização para distribuição ou comercialização de bens ou serviços, transferência de sistemas e métodos administrativos e assim por diante. Então, esse é o objeto do contrato de franquia,
que é o que está ali no artigo 1º, é o artigo 1º da Lei 13.966 de 2019. Tendo passado a cláusula de objeto do contrato de franquia, existem os deveres, os direitos e deveres das partes. Quais são os deveres do franqueador, por exemplo, que devem constar em cláusulas contratuais? Devem ser aqueles deveres que foram mencionados na circular de oferta de franquia, como, por exemplo, autorizar o uso de marca, autorizar a distribuição de bens ou serviços, prestar suporte técnico sempre quando exigido, prestar assessoria, monitorar, fornecer produtos e assim por diante. E quais são os deveres do franqueado? O franqueado deve remunerar a franquia. O franqueado deve pagar aquelas taxas previstas na franquia, a exemplo de taxa de adesão, taxa de filiação, taxa de seguro, taxa de aluguel de equipamento e assim por diante. O franqueado tem como dever, e isso deve constar no contrato de franquia, tem o dever de adquirir produtos ou matérias-primas diretamente do fornecedor ou diretamente do franqueador ou de fornecedor homologado pelo franqueador. Esta é uma obrigação do franqueado. Também é interessante que se preveja no contrato de franquia a delimitação do território. Onde que o franqueado atuará? Ele atuará num shopping? Ele atuará numa região? Ele atuará numa cidade? E assim por diante. Então, é uma delimitação geográfica que deverá estar prevista no contrato de franquia, uma cláusula só para isso. Além disso, nós temos a cláusula de exclusividade, ou seja, deve estar previsto em contrato se o franqueado irá atuar exclusivamente numa região ou se terá concorrência de outros franqueados. Então, por exemplo, numa região A, nesta região A, o franqueado terá ou não terá a concorrência de outros franqueados e do próprio franqueador. Isso deverá estar previsto no contrato. Além disso, nós temos cláusulas de barreira ou de não concorrência, em que o franqueado se compromete a não concorrer com o franqueador, principalmente depois de encerrado o contrato de franquia. E aqui nós estamos falando do quê? De boa-fé objetiva pós-contratual. Ou seja, acaba o contrato de franquia e o franqueado se compromete a não concorrer com o franqueador após encerrado este contrato. Isso significa que o franqueado não poderá desenvolver a atividade que desenvolvia enquanto franqueado, atividade esta que seja concorrente à atividade praticada pela rede de franquia. Esta cláusula de barreira ou não concorrência deve estar prevista no contrato de franquia. Além disso, é interessante que as partes prevejam cláusulas sociais. Por exemplo, o franqueador pode exigir que o franqueado não irá contratar menores, que não irá incidir em trabalho escravo, que não irá destruir o meio ambiente e assim por diante. São cláusulas sociais que o franqueador poderá impor ao franqueado para que este franqueado respeite o contrato. Eu mencionei aqui apenas algumas cláusulas importantes que merecem destaque e devem estar inseridas em um eventual contrato de franquia. Por certo, há inúmeras outras cláusulas que as partes podem prever. A mensagem importante que deve ser passada aqui é que aquele que elaborar o contrato de franquia siga as regras da circular de oferta de franquia. Que aquelas obrigações, aqueles direitos, aquelas estimativas, todas aquelas previsões que estavam na circular de oferta de franquia sejam replicadas no contrato de franquia. O que não pode haver de forma nenhuma é divergência de informações entre o contrato de franquia e as informações constantes da circular de oferta de franquia. Dito isso, eu selecionei algumas perguntas, alguns questionamentos que foram feitos por clientes ao longo desses quase 20 anos que milito nessa área de franquia. Então eu selecionei algumas perguntas exatamente para conferir um caráter mais pragmático e prático para essa aula e para passar um pouco para os senhores das perguntas que são realizadas sobre este tema. Vamos a essas perguntas. A primeira pergunta, com frequência realizada por alguns clientes, é no seguinte sentido: os contratos de franquia
são passíveis de negociação entre franqueador e franqueado? Está aí uma pergunta muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de analisar, no decorrer do curso, que o contrato de franquia não é um contrato de adesão, é um contrato paritário. Muito embora haja decisões judiciais que entendam que o contrato de franquia se assemelha a um contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? O contrato de adesão é quando uma pessoa ou uma empresa apresenta um contrato para outra pessoa, geralmente um consumidor, de modo que esta outra pessoa que irá subscrever, aceitar ou rejeitar o contrato, não poderá alterar nenhuma cláusula. É o famoso aceite-o ou rejeite-o. Então, a pessoa que recebe o contrato pronto, com cláusulas inflexíveis, imutáveis, não passíveis de qualquer alteração. Muito embora algumas decisões judiciais entendam que o contrato de franquia se assemelha ao contrato de adesão, nós entendemos que o contrato de franquia é um contrato empresarial. É um contrato paritário, é um contrato que as partes estão em pé de igualdade, estão no mesmo patamar. E se elas estão no mesmo patamar, é natural que as cláusulas podem ser modificadas. Então, respondendo este questionamento, se os contratos de franquia são passíveis de negociação, a resposta é sim, eles são passíveis de negociação. O contrato de franquia não é um contrato de adesão. O franqueado, ele pode, negociando com o franqueador, alterar uma cláusula ou outra do contrato de franquia. Só que aqui fica o conselho, é muito raro, muito embora na teoria isso ocorra, muito embora na teoria seja perfeitamente possível que o contrato seja alterado, na prática isso não ocorre. É muito difícil um franqueador possibilitar ou admitir que um franqueado altere uma cláusula. Ora, nós vimos nas primeiras aulas que a franquia é um sistema que busca a padronização de um negócio. Ora, se todos os contratos não forem seguidos da mesma forma, com as mesmas cláusulas, com as mesmas exigências, não é possível que haja uma padronização do negócio. Então, a parte que, se o franqueador permitir que haja muitas alterações em um contrato de franquia, na prática, o franqueado ou o advogado que o assessora deverá desconfiar deste franqueador. Porque o franqueador que faz isso com um franqueado, possivelmente faz com outros, possivelmente altera cláusulas de outros contratos de franquia. E qual é a consequência disso? A consequência é que a franquia não terá um padrão. Ora, se cada franqueado elege um tipo de cláusula, um tipo de obrigação, um tipo de produto, um tipo de fornecedor e assim por diante, o negócio não será padronizado. O produto ou serviço prestado não será padronizado. Portanto, na teoria, respondendo esse questionamento, na teoria o contrato de franquia não é de adesão. Ele é um contrato que admite sim negociação. O franqueador pode alterar cláusulas contratuais. Porém, na prática, é muito pouco comum que esta alteração ocorra. Vamos a mais um questionamento feito por clientes sobre o tema. O franqueador somente poderá adquirir produtos ou insumo dos fornecedores da rede? O franqueado, só poderá adquirir produtos ou insumos de fornecedores da rede? Sim, essa é uma obrigação do franqueado. Nós vimos que uma das obrigações que devem constar na circular de oferta de franquia consiste no fato de que o franqueado só adquira matéria-prima ou bens ou produtos ou do fornecedor ou do franqueador, ou do fornecedor indicado pelo franqueador ou do próprio franqueador. E aí eu dei o exemplo para vocês dos chocolates. Não é crível, não é aceitável, não é admissível que o franqueado adquira chocolates de diferentes fornecedores, de fornecedores que não são aqueles homologados pelo franqueador. Imaginem só a diferença de gosto. Imaginem só como a marca da franquia poderia ser manchada. É por essa razão que o franqueado só pode adquirir bens, insumos, produtos do franqueador ou de fornecedores homologados pelo franqueador. E aí vem a pergunta, mas e se o franqueado não quiser seguir esta regra?
O franqueado tem lá um fornecedor, que é um fornecedor que ele confia, que ele acha que tem uma matéria-prima de excelente qualidade, que ele acha que o produto é um produto de excelência. Ele pode adquirir esse produto ou essa matéria-prima desse outro fornecedor, ainda que este fornecedor seja melhor que o fornecedor indicado pelo franqueador? De forma nenhuma. Existem inúmeros julgados que dizem que se o franqueado fizer isso, se ele descumprir o contrato e adquirir bens, produtos ou mesmo serviços de outro fornecedor ou de outra pessoa jurídica, aquele contrato será rescindido, será encerrado e o franqueado deverá pagar a multa prevista em contrato ao franqueador sem prejuízo de indenização por danos materiais. Então, o franqueado deverá obrigatoriamente adquirir bens e matérias-primas somente do franqueador. Existe também o outro lado da moeda. Existem julgados em que o franqueado acabou adquirindo produtos ou matérias-primas apenas do franqueador ou de fornecedores que são homologados por ele, só que eram produtos de péssima qualidade. E o que o franqueado fez? Ele ingressou com uma ação na justiça e pleiteou a rescisão do contrato, alegando que, ora, eu formulei e subscrevi um contrato de franquia com o franqueador, eu só posso adquirir bens, insumos, matérias-primas dos fornecedores dele, mas esses bens, matérias-primas ou insumos são de péssima qualidade. Eu estou afugentando a minha clientela, estou afugentando o meu público consumidor. Nesses casos, naturalmente, o juiz acaba dando ganho de causa para o franqueado. Por quê? Porque o franqueador, no outro lado da moeda, acabou descumprindo com o seu dever de prestar assistência, de transferir um sistema eficiente, de monitorar, de fiscalizar e assim por diante. Outro questionamento bastante comum feito por clientes sobre o tema das franquias consiste na relação do contrato de franquia internacional com a legislação brasileira. É muito comum clientes que questionam qual é a sistemática do contrato internacional de franquia, o que é muito comum, já que existem muitos franqueadores que estão estabelecidos em território estrangeiro. E os franqueados importam essas franquias. Isso é muito comum em cadeia de fast food, perfumaria, lojas de material de construção, material eletrônico e assim por diante. E a pergunta é, professor, como é que eu faço com esses contratos internacionais? Porque são contratos que são assinados com empresas que estão sediadas no exterior. O contrato é em português, o contrato é em inglês, qual que é a lei que incide sobre esse contrato? É a lei brasileira? É a lei estrangeira? Então, são dúvidas comuns de cliente a respeito deste tema. E aí a resposta é a seguinte: todo contrato que produza efeito no Brasil deverá ser regido pela lei brasileira. É o que menciona o artigo 7º da Lei 13.966 de 2019. Então, guardem isso. Todo contrato que produzir efeito no Brasil será regido pela lei brasileira. Então, ainda que o contrato seja assinado entre a parte franqueada, uma empresa brasileira, e a parte franqueadora, uma empresa estrangeira, como a franquia vai irradiar efeitos no Brasil, esse contrato será regido pela lei brasileira e não pela lei estrangeira. E esse contrato deve ser vertido para o inglês, para o português. Qual que é a língua oficial deste contrato? Este contrato, ele deve estar primeiramente em português ou na língua estrangeira, no idioma estrangeiro, se eventualmente as partes assim desejarem. Então, por exemplo, se um contrato for firmado entre uma franqueada brasileira e uma franqueadora norte-americana, esse contrato até poderá estar em inglês, não tem nenhum problema. Mas, para que produza efeitos no Brasil, ele terá que ser traduzido de forma certificada e juramentado aqui para o idioma português. Então, guardem isso também. O contrato estrangeiro, ainda que tenha um franqueador estrangeiro, ele pode estar no idioma inglês ou estrangeiro, mas terá que obrigatoriamente ser vertido para o português através de uma certificação e de uma tradução juramentada. Outro ponto importante sobre o contrato de franquia é que sempre que o contrato de franquia for subscrito no Brasil e o foro de eleição for o foro brasileiro, as partes deverão nomear, as duas partes, franqueador e franqueado, deverão nomear
um procurador aqui no Brasil. Assim, senhores, vamos ao quiz desta aula. Primeira questão. Quais as consequências ao franqueador que omitir informações exigidas por lei ou veicular informações falsas na COF? Letra A. Declaração da anulabilidade ou nulidade do contrato de franquia. Letra B. Franqueado poderá exigir a devolução de todas as quantias que houver pago ao franqueador. Letra C. Franqueado poderá exigir que o franqueador lhe pague a multa estipulada em contrato. E letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Pensem bem. Vamos à resposta. A alternativa correta é a letra D. Tanto a alternativa A quanto a B quanto a C estão corretas. Ora, nós vimos nesta aula e nas aulas anteriores também que o franqueador tem a obrigação, tem o dever de encaminhar ao franqueado o primeiro documento do sistema de franquia empresarial, que é a circular de oferta de franquia, que é um documento onde o franqueador prestará todas as informações para o franqueado. Passará o histórico da franquia, quem são os ex-franqueados, estimativa de investimento, raio-x de todo o sistema, obrigações de cada uma das partes, remuneração, etc. Cláusulas essas que serão posteriormente replicadas no contrato de franquia, como nós vimos aqui. Então, se o franqueador não prestar a COF dentro do prazo dos 10 dias e com informações precisas, o juiz poderá declarar a anulabilidade ou nulidade do contrato de franquia e, como consequência, o franqueado, e aí a letra B, o franqueado poderá exigir a devolução de todas as quantias que houver adiantado. E, por fim, o franqueado poderá exigir que o franqueador lhe pague a multa estipulada em contrato. Portanto, as 3 alternativas estão corretas. Vamos à nossa segunda pergunta. Após o término do contrato de franquia, letra A, o franqueado poderá imediatamente atuar no mesmo segmento que atuava como franqueado. Letra B, cônjuge ou filhos do franqueado poderão atuar no mesmo segmento. Letra C, o franqueado não poderá atuar no mesmo segmento da franquia dentro do prazo contratual. Ou letra D, o franqueador poderá impedir que o franqueado atue no mesmo segmento da franquia por prazo indeterminado. Vamos à resposta. A alternativa correta é a alternativa C. O franqueado não poderá atuar no mesmo segmento da franquia dentro do prazo contratual. E essa pergunta é muito interessante. Uma das cláusulas que nós vimos no contrato de franquia é a cláusula de barreira ou não concorrência. É aquela cláusula que prevê que o franqueado, principalmente depois de encerrado o contrato de franquia, não poderá atuar no mesmo segmento que atua o franqueador, no mesmo segmento da atividade desenvolvida pela rede franqueada. Nós vimos na aula, nesta quinta aula, que o franqueado está impedido, por esta cláusula, de atuar por um certo período na mesma atividade ou exercendo a mesma atividade que exerce o franqueador. Só que é muito interessante destacar que esse prazo não pode ser indeterminado, sob pena de lesão ao artigo 170 da Constituição Federal, que prevê que o direito ao trabalho, o direito à iniciativa privada são direitos e princípios sagrados. Então, o franqueador não pode impedir que o seu ex-franqueado não atue naquele mesmo segmento por prazo indeterminado, de forma vitalícia. Não pode, seria inconstitucional. O que o franqueador deve fazer é prever, nessa cláusula de não concorrência, um prazo para que o franqueado não concorra, não desenvolva a mesma atividade que a rede de franquia. Por exemplo, 2, 3, 4, 5 anos. Mas não poderá de forma nenhuma impedir que o franqueado não concorra de forma vitalícia, para sempre, de forma nenhuma. E aqui uma questão muito interessante também, e que tribunais já se debruçaram, é quando ex-franqueados colocam pessoas interpostas, pessoas a eles ligadas, para fazer uma
para desenvolver a mesma atividade que ele, ex-franqueado, desenvolvia enquanto era franqueado. Então, por exemplo, um ex-franqueado deixa a franquia, o franqueado deixa a franquia, sai da rede de franquia, sai daquele sistema, mas coloca o seu filho para atuar, coloca o seu cônjuge para atuar. Ou seja, é uma forma de fraudar a lei, uma forma de burlar a lei. E esse tipo de fraude tem sido veementemente rechaçado pelos tribunais, pelos nossos tribunais. Vamos à terceira pergunta do nosso quiz, vamos a ela. Para que os contratos internacionais tenham eficácia no Brasil, letra A, deverão ser assinados por duas testemunhas. Letra B, deverão ter como meio de solução de conflitos a arbitragem. Letra C, deverão ter como foro de eleição o do Brasil. Ou letra D, se em idioma estrangeiro, deverão ter tradução certificada para o português. Pensem aí. Vamos à resposta correta. Resposta correta, alternativa D. Se em idioma estrangeiro, os contratos de franquia deverão ter tradução certificada para o português. Ora, nós acabamos de ver, vimos aí poucos instantes atrás, que em contratos internacionais, que podem ser redigidos em inglês, geralmente são contratos firmados entre um franqueador que está residindo, que tem a sua sede em território estrangeiro, e entre uma parte franqueada, que tem a sua sede em território nacional, tem a sua sede no Brasil. São contratos internacionais, portanto. Nesses tipos de contrato, eles, em tese, precisam ser em português. Só que se forem em outro idioma estrangeiro, eles devem ter uma tradução certificada, uma tradução juramentada, para que tenham eficácia, para que produzam efeitos jurídicos aqui no Brasil. Assim, senhores, nós encerramos mais um curso na TV Justiça, um curso sobre franquias. Eu espero muito que os senhores tenham aprendido bastante sobre o tema e recomendo fortemente, caso vocês tenham interesse, de se aprofundar na matéria, que tem muitas características. É uma matéria extremamente rica e com muitos detalhes, principalmente em tempos de crise, em que pessoas ficam desempregadas e buscam alternativas para empreender. Então, agradeço os senhores pela atenção ao longo deste curso, que foram 5 aulas, e espero muito que tenham aprendido, tenham se aprofundado na matéria, de modo que eu estou à disposição para quem precisar. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.